Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar um pouquinho, não é? Sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E por que não? Bom, e hoje eu quero falar com você a respeito de uma questão que muito importante. E os vícios dos pais? Como vão refletir nos filhos? Vou te contar do que eu vou falar aqui, porque eu vou falar a respeito de uma perspectiva comportamental, a respeito de uma perspectiva psicológica, a respeito de uma perspectiva sistêmica. Então fica aqui comigo, porque eu tenho muito para colocar para você a respeito desse tema. E como que o vício dos pais repercute na vida dos filhos, tá bom? Bom, vamos entender o seguinte. Primeiro ponto para a gente prosseguir a nossa conversa. Eu preciso combinar com você que é muito importante que a gente olhe para os pais com um olhar de ordem. Ah, Inês, mas o meu pai ou a minha mãe ou determinado pai ou determinada mãe, eles têm um vício e eles fizeram muitas coisas que machucaram os filhos e que machucam até hoje os filhos. Tá. Eu concordo que tem aí uma série de comportamentos dos pais que têm vícios e que, de uma maneira ou de outra, vai ferir imensamente os filhos. Mas eu preciso combinar uma coisa muito importante com você. Esses pais que, quando a gente olha, eles parecem ser apenas o abusador, em um momento anterior ele foi vítima. Então existe uma cadeia e esses pais são somente a ponta da meada, apenas aquele fiozinho que eu vejo, mas e o restante que está por detrás? Então, quando eu falo disso, eu estou falando aqui, iniciando a minha fala, com um olhar sistêmico. Porque eu estou aqui, a minha filha veio depois de mim. Antes de mim vieram os meus pais. Antes deles vieram os meus avós. E assim por diante. Toda a ancestralidade aqui atrás. Então, se eu olho para o meu pai ou para minha mãe e percebo determinado adoecimento, seja um vício ou qualquer outro tipo de adoecimento, e quando eu olho através da perspectiva da minha dor, daquilo que me machucou, daquilo que, suponhamos, o meu pai ou a minha mãe me machucou. Mas e antes? E antes? Então, o primeiro ponto para que seja trabalhada toda essa questão muito complexa é ter um olhar de ordem para os pais. É extremamente importante para que os filhos saiam desse lugar de dor. Ok, dói, mas é possível também olhar ampliando a consciência e vendo além. Porque é somente assim que em algum momento as feridas cicatrizam. E esse tem que ser o objetivo. Caso você seja aí o filho que tem a ferida, talvez você foi a vítima de algo relacionado aos vícios dos seus pais. Então essa ferida, para ela ser cicatrizada, você vai ter que fazer dois trabalhos. Um, olhar para essa ferida em você e cuidar dela.
surgiu a técnica da criança interior. Aqui no meu canal eu tenho um conteúdo imenso, tenho uma playlist inclusive com todo o meu conteúdo de criança interior. Aprenda a cuidar da sua criança interior. Se for possível, adquira o meu curso, Cuide da Sua Criança Interior, e invista mais ainda em cuidar das suas feridas. Então são 2 trabalhos que você vai ter que fazer. Cuidar das feridas que estão aí em você. E esse trabalho ele é seu. Não é de mais ninguém mais vai conseguir realizar por você. E um outro trabalho, para que as feridas possam cicatrizar de verdade, é se colocar em ordem com o seu sistema. É entender que o vício, principalmente, mas não só o vício, tá? Todo o adoecimento, é importante ter esse olhar sistêmico, mas vamos falar do vício aqui nesse momento. Todas as questões de vício têm questões anteriores, graves, severas, que os ancestrais vivenciaram. Questões de trauma, de dor. E os descendentes precisam aprender a olhar para essas questões anteriores com respeito. Para aquele ancestral lá atrás que está excluído e que aí leva ao fenômeno do vício surgir nesse sistema, porque sim, já dei a dica aqui, né? Já matei a charada. Toda questão de vício, quando a gente vai fazer uma constelação, ela está relacionada a alguma exclusão. Então, se tem aí um vício na sua família, pergunte quem está excluído. E se for possível, inclua essa pessoa, tá? O vício, ele vem para substituir, para tomar o lugar, para exercer a função daquela pessoa que está excluída, tá? Geralmente, não vou falar 100% dos casos, porque cada constelação é uma constelação, mas geralmente, quando a gente realiza uma constelação e que tem ali questões de vício, o vício, ele está substituindo, ele está exercendo a função daquele que está excluído. Bom, eu vou improvisar aqui um campo para eu explicar mais detalhadamente para você, tá? Então, vamos supor aqui a vida, vamos supor aqui a morte, e aqui estou eu e a minha criança. Bom, quando a gente tem qualquer nível de adoecimento, como eu trabalho com a técnica da criança interior, em conjunto com a constelação, então eu costumo representar dessa maneira. Quando a gente está adoecido, o nosso adulto, ele está excluído. Então, vamos supor que eu sou uma mulher hoje, mas um dia eu era uma criança aqui no passado e algo aconteceu na minha relação com o meu pai. Não sei, talvez, o que leva à exclusão? Talvez o pai tenha morrido muito na infância do filho, né? Porque toda criança com menos de 10 anos vai registrar a morte do pai ou da mãe como abandono. E aí vai ficar ali uma dor muito grande, tá? Então, quando o pai ou a mãe morreram antes dos 10 anos do filho, essa dor vai determinar uma exclusão. O que mais que leva à exclusão? Por exemplo, se esse pai ou essa mãe foram muito violentos, agressivos, ou se
se esse pai ou essa mãe foram negligentes, foram ausentes, eles não conseguiram de fato exercer o papel deles de cuidar e proteger a criança na infância. Então a criança vai registrar dor e na vida adulta essas dores vêm junto. E vamos supor que aqui na minha relação com o meu pai, eu tenha registrado ali traumas, dores. Voltando naquilo que eu estava falando agora há pouco, tudo aquilo que acontece aqui na minha relação com o pai ou com a mãe tem uma história anterior. Eu não vou representar aqui os ancestrais, mas com certeza tem algo anterior que aconteceu. Então vamos supor aqui que esse pai ele tenha sido um pai agressivo, violento, muito austero, muito repressor. Só um exemplo, tá, gente? Porque também tem mãe assim, tem pai que tá no extremo oposto, mãe no extremo oposto, tá? Seja lá como for que a dor tenha sido gerada. Então vamos supor que esse pai tenha sido violento, agressivo, muito austero, muito repressor. Vai gerar uma dor na criança interior dessa pessoa quando ela for adulta. E então, para essa pessoa adulta, ela vai ter uma vivência, uma experiência interna com o pai de exclusão. Ela não consegue se conectar verdadeiramente a esse pai, numa conexão de fluxo, de amor, para que seja uma conexão em linha com a vida. E então, é como se esse pai ele não estivesse aqui. É como a criança olha para cá e não consegue se conectar com esse pai. E então, dependendo daquilo que tem aqui no antes desse sistema, se tem ali histórias de vícios, histórias, enfim, principalmente se tem um histórico familiar, um padrão familiar, com certeza essa pessoa vai ter aqui um vício para ocupar aquele lugar do pai ou da mãe que a pessoa sente como excluída, ela sente que falta. Então vem o vício, seja o vício qual for, tá? Pode ser um vício em álcool, pode ser um vício em drogas, um vício em compras, um vício em jogo, seja qual for o vício. O vício entra ali para preencher um vazio, porque tem alguém que essa pessoa sente que falta conexão. Bom, então, estou eu aqui, adulta, mas funcionando na minha subjetividade como uma criança muito conectada com algo que falta. Quero colocar aqui agora um relato. Principalmente é um fenômeno das constelações em grupo. Eu acho muito interessante porque, assim, tem uma diferença, né? Na constelação com os bonecos, sou eu e o cliente que estamos ali sentindo o campo. Mas, quando é a constelação em grupo e a gente vai realizar uma constelação que tem uma questão com vício, é impressionante as informações que o representante do vício nos traz. O representante do vício, então, vai ser uma pessoa que vai entrar ali na constelação daquela pessoa, vai sentir aquele campo e, não raro, muitas vezes eu já vi isso, já presenciei isso, esse representante, ele entra aqui numa função de, por exemplo, uma função de pai,
uma função de proteger, uma função de dar apoio, de ser um norte, de ser um esteio. Algumas vezes é a mãe, né, que falta, mas também podem ser questões relacionadas à mãe, tá? Então aí esse representante, ele vai relatar algumas funções de falta de mãe. O vício dá o colo, o vício dá o afeto, o vício tá presente quando precisa. Quando a gente olha para o vício através de um olhar sistêmico, o vício está ali cumprindo uma função. Quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que as pessoas têm que ter o vício em suas vidas, não, tá? Por favor, não me compreendam mal. Não tô querendo dizer que, que legal ter vício na vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou aqui explicando que, para de verdade se curar de questões de vício, é necessário ampliar a consciência e ver além. E isso que eu estou contando aqui é o ver além. O vício num sistema familiar, ele tem uma função. Então não adianta tacar pedra no vício, julgar o vício ou a pessoa que tem o vício. É necessário ampliar e ver além. Quem está excluído? Incluir e trabalhar a ordem, tá? Mas Inês, esse pai, ele foi muito agressivo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é a pior pessoa do mundo na face da terra. Tá, eu concordo, claro, eu sou obrigada a concluir isso. A pessoa sobre a ação do vício vai exercer comportamentos terríveis e vai machucar quem é vulnerável e está ao redor, principalmente as crianças. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem tem ali esse pacto com o vício. Eu estou aqui só dizendo que precisa incluir. E se os filhos têm dificuldades em relação aos vícios dos pais, é necessário trabalhar a ordem. Por quê? Porque esse filho veio através do pai e da mãe para a vida. Então, sem aquele pai e sem aquela mãe, você não existiria. Sem o meu pai, sem a minha mãe, eu não existiria. Aí nessa hora, algumas pessoas me falam assim, porque tem uma dor, né? É a criança interna machucada que fala. Algumas pessoas me falam assim, mas Inês, se a minha mãe tivesse escolhido outro homem, eu teria tido um pai melhor. Ok, mas você não existiria. Você só existe porque você é filha do seu pai e filha da sua mãe. Então sim, tem algo de agradecer pela vida a esse pai ou a mãe. Você já havia olhado através dessa ótica para o vício? Bom, estou aqui me recordando que eu me recordo de uma outra constelação em que, vou contar rapidinho. No meu trabalho de constelação, eu trabalho de uma forma oculta, tá? Eu não conto para o meu paciente o que cada elemento representa na constelação individual. Só depois que a gente tem a imagem formada é que eu conto o que cada elemento representa. Então, eu me recordo de uma constelação em que a pessoa havia colocado já vários elementos e a hora que a gente olhou para a imagem final, o vício estava no meio de todos os outros elementos.
Eu não me recordo exatamente os outros elementos, tá? Mas tinha a vida, tinha a morte, tinha o pai, a mãe, o relacionamento afetivo, a própria pessoa, e tudo fez um círculo e o vício estava lá no meio daquele círculo. Aquilo que fica no meio quer dizer que é importante, que é vital, que é central para a pessoa. Então a pessoa, ela havia estruturado até aquele momento da vida dela, a dinâmica de vida dela toda em torno do vício. E o vício então exercia essa função de estruturar a vida dela. Sem o vício ali, talvez aquela pessoa já teria morrido. Bom, aqui o meu objetivo então é falar de filhos e pais e vício. É necessário colocar em ordem a relação com esse pai ou com essa mãe. É necessário cuidar das feridas emocionais da sua criança interna, vindas dessa relação abusiva. E é necessário agradecer ao vício. Mas Inês, agradecer ao vício que é tão ruim? Sim, concordo que é ruim. Mas também é necessário trabalhar a inclusão com o vício. O vício na vida da pessoa está exercendo uma função. Então é necessário agradecer. Mas é necessário também, após o agradecimento, se empoderar e contar para o vício que agora eu sou adulta, deixa comigo. E então, esse vício, ele pode ter um distanciamento. E talvez a pessoa então consiga trabalhar a ordem, que é olhar para a vida e estar aqui em ordem com esse ancestral, seja o pai ou a mãe ou alguma outra pessoa da família. E então a pessoa pode olhar para a vida e se conectar de verdade com a vida, aqui, numa relação com a sua criança interna. Bom, falei pra caramba, acabei falando basicamente só da visão sistêmica até aqui. Vou falar rapidinho então a respeito de uma perspectiva comportamental. Claro que os filhos vão aprender com o comportamento do pai e da mãe e vão repetir, tá? Então tem aí um aspecto de aprendizagem de comportamento. E os filhos vão aprender sim. Assim como a gente aprende a arrumar a cama com a mãe, e se a mãe ensinou, a gente vai e arruma a cama todo dia pela manhã, igual a mãe ensinou. Também a gente aprende diversas outras questões através de repetição. E o vício também. A gente aprende através de repetição. Agora, quando a gente fala de vício, algumas pessoas vão para um outro extremo. Vou retirar aqui porque agora eu vou falar sobre outro aspecto, né? Algumas pessoas vão fazer igual. Então, estão aqui em um extremo. Falando dos filhos, né? Vão fazer igual. Vão repetir. O meu pai era alcoólatra, então eu sou alcoólatra também. Outros filhos vão para um extremo, o extremo oposto. Eu não coloco nenhuma gota de álcool na minha boca, porque meu pai bebia e dói demais. Então, eu não bebo. Opa, isso daqui também não é um posicionamento de autonomia. Não estou falando com isso que tem que beber.
tá? De maneira alguma. Só estou querendo dizer que quando tem comportamentos extremos, significa que a pessoa está conectada com essa origem. E aí a pessoa não está saudável. Bom, então tem esse aspecto de estar vinculado através do comportamento, seja através do fazer igual ou de rebeldia, de estar no extremo oposto e eu não faço aquilo de jeito nenhum porque o meu pai ou a minha mãe fazia. Sinto muito, mas esse posicionamento também não é saudável e em algum momento essa pessoa vai ter comprometimentos em sua vida por causa disso. Qual é o melhor posicionamento? Deixar as feridas cicatrizarem. E aí, então, eu posso falar do aspecto psicológico. O aspecto psicológico, ele se refere a todo aquele desenvolvimento daquela criança ali junto daquele pai ou daquela mãe com um vício. Quais foram as crenças limitantes que esse filho foi registrando ali na sua mente? Então é necessário olhar para essas crenças limitantes. Algo tipo, eu só mereço o de pior, eu sou a pior pessoa do mundo, eu mereço apanhar, eu mereço sofrer. Olha, se tem de alguma forma essa crença vigorando lá no inconsciente, essa é uma crença limitante oriunda lá de uma infância junto de um pai ou de uma mãe muito abusivo devido a uma situação de vício. E então, é necessário ir trabalhando e redefinir essas crenças limitantes. Bom, seja sistemicamente, comportamental ou psicologicamente, fato é que você que tem essa questão de ser filho de alguém que tem o vício, você merece ter ordem na sua vida, aí na sua subjetividade e se conectar verdadeiramente com a vida. Ter autonomia, poder olhar aqui para esse pai ou para essa mãe, aprendendo a olhar e se conectar com amor e gratidão. Para quem ainda tem a dor, eu sei que quando eu falo isso parece até utópico, né? O que a Inês está falando? Que absurdo! Ela não sabe o que meu pai fez, ela não sabe o que a minha mãe fez, tá? Eu sei que por vezes tem dores imensas na alma da gente, mas se a gente deixar, elas cicatrizam. Feridas na alma é igualzinho uma ferida aqui na pele. Se eu parar de arrancar a casquinha, vai cicatrizar. Que tal você deixar estas feridas cicatrizarem? Você merece estar bem e estar em ordem com a sua vida, para a sua vida ser leve. E não precisar mais do vício para exercer determinada função aí, né? Bom, espero ter contribuído com toda essa reflexão. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe. Vamos compartilhar, gente. Vamos semear luz. Vamos ajudar a quem precisa. E se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, tá? Será um prazer te ter aqui junto comigo. E para quem quiser estar um pouquinho mais junto de mim, seja membro do meu canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.